Olá, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Baron, serei o seu anfitrião, seu apresentador de hoje. É um prazer ter vocês aqui conosco. Estamos aqui com uma convidada muito especial, uma amiga da nossa igreja. Nós estávamos muito ansiosos para recebê-la aqui. Recebemos ela esse fim de semana. A gente está aí com ela mais o esposo, dando uma volta, conhecendo a igreja. E tem sido muito bom. E temos algo muito importante para conversar a respeito aqui hoje. Então, por isso, fica ligado aí. Daqui a pouquinho a gente vai para a convidada. Mas antes disso, só queria te falar sobre aquele nosso combinado. Você sabe como é que funciona. Logo agora, no começo, para você não esquecer, você vai curtir esse vídeo, compartilhar ele em todos os grupos de WhatsApp que você tiver por aí. Vai compartilhar esse vídeo para que pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem e abençoadas, tá bem? Faz isso aí e... sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos pro papo. Natália Carvalho, que honra, que prazer finalmente te receber aqui. Glória a Deus, a honra é toda minha. Antes de mais nada, né? Gostaria de me apresentar para todos vocês. Por favor. Me chamo Natália Carvalho, moro na Bahia, sou baiana de nascença. Eita! Oxente! Oxente! E eu sou pastora da Alcance de Juazeiro, né? Que é uma das igrejas do Luciano Subirá, onde ele fundou juntamente com os meus pais. Estamos debaixo dessa liderança, da liderança também do Marciano Hortêncio, da Adriana Hortêncio, e estamos debaixo desses 4 casais fenomenais, né? Que é o Luciano Subirá, a Kelly, o Marciano e a pastora Adriana. E ao lado dos meus pais, que nós pastoreamos, eu e meu esposo, né? Os meus pais, pastores Fabiano e pastora Sandra, que são os pastores sêniores da Alcance de Juazeiro, nós temos essa honra. E, gente, eu tô me sentindo muito honrada de estar aqui na Family Church, essa igreja que tem sido uma inspiração para nós lá na Bahia, né? Eu queria, mais nada, assim, agradecer a vocês, a toda a liderança, né, dessa casa, por ter nos recebido tão bem. E é isso. Amém, amém. Tem sido um prazer ter vocês aqui conosco. Amém, Como eu amém. falei, nós ainda não nos conhecíamos, né? Mas a igreja, nós consideramos a família Alcance, o pastor Luciano Subirá, o pastor Marciano, como amigos. Então, amigos dos nossos amigos são nossos amigos também. Com certeza. E estamos muito felizes por receber vocês aqui. Amém. Primeira de muitas vezes, se Deus Amém. quiser. Amém. Então, vamos lá, Natália. Hoje a nossa conversa é sobre propósito. E já vou direto. O que é propósito? Propósito é aquilo que Deus nos chamou, né? O nosso propósito maior é buscar a Deus, né? Lá em Atos, capítulo 17, fala que Deus nos fez para o buscarmos, né? Para a gente buscar ao Senhor. Então esse é o propósito principal, que é buscar a Deus. Conhecer a Deus para torná-lo conhecido, para fazê-lo conhecido. Em todas as áreas. Natália, eu sou médico. Então, o seu propósito é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido através da sua profissão. Natália, eu sou pedreiro. Seu propósito é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido na sua profissão, né? Então, às vezes a pessoa pensa que propósito só quem tem é pastor, pastora, só quem tem é aquele que está no púlpito e prega a palavra de Deus. Mas não, nós temos que pregar onde quer que os nossos pés estejam, né? Eu digo sempre que o ide por todo mundo e pregar o evangelho não é um chamado só para pastores, não é um propósito só para pastores, evangelistas, mestres, não. É um mandamento dado para todo aquele que se diz cristão, né? Então, esse é o propósito. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E nisso aí, de conhecer a Deus e torná-lo conhecido, seria se aproximar de Deus, né? Isso. Então, seria se aproximar de Deus para fazer com que pessoas se aproximem também de Deus. Exatamente. É esse processo de você se aproximar e você levar esse mesmo Deus que você conheceu a outras pessoas. Nisso aí, como que foi para você entender esse propósito? Muita gente pergunta, né? Qual que é o meu propósito? Como que eu descubro o meu propósito? Mas já entendemos então. O propósito de todo mundo é o mesmo, só que em áreas diferentes. Em áreas diferentes. E como que você descobriu que esse era o propósito, tanto seu quanto de todos nós? Como que foi essa trajetória para você? A Bíblia fala que Deus opera em nós o querer e o realizar, né? Desde pequenininha, quando eu tinha ali por volta, desde assim, de 6 anos, 7 anos, eu pegava o controle da televisão, pegava o terno do meu pai, vestia o terno do meu pai e eu ia pregar a palavra para
As minhas primeiras ovelhas, que eram os meus irmãos. Olha só, aí é pregadora. E nisso Desde cedo, hein? botava o CD do Dia do Trono ali de Barros, fazia aquele momento de adoração. Um cultinho. O culto, é. Ah, não. Aí eu tirava as ofertas, ainda Não. ministrava, nunca tive R$1. Não, pelo menos É. isso. E eu ministrava para os meus irmãos e eles se convertiam, tá? No final, ainda Uau. fazia o apelo. Né? Então, assim, desde criança, esse chamado arde no meu coração. Mas é que tá. Às vezes as pessoas olham assim e pensam que, Natália tem um propósito e o propósito foi do nada. Não. Deus nos designou para algo e a gente tem que se lançar no processo para isso. Né? Eu costumo dizer que aqueles que não se deixam serem trabalhados por Deus não deveriam trabalhar para Ele. Uau. Né? Então, eu me deixei ser trabalhada por Deus, né? Onde quer que eu estivesse. Eu digo sempre que eu não preciso de grandes púlpitos para pregar. Antes de tudo isso, eu preguei na minha casa, eu preguei na minha escola, na minha faculdade, tenho até fotos disso. Eu sempre preguei em supermercado até hoje, sempre preguei no shopping, até hoje eu prego na C&A, na Renner, tanto é que a galera já me conhece lá da minha cidade, do shopping, né? Então, assim, a Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco, eu colocarei sobre o muito. O próprio Jesus fala, né? Então, muitas vezes nós queremos que Jesus nos coloque sobre o muito, sobre aquele propósito que ele nos chama, aquela promessa grandiosa que ele nos chama, mas nós não queremos ser fiéis a ele no pouco, naquilo que nós temos hoje. Né? Então, eu digo sempre, seja aquilo que Deus te chamou para ser, onde quer que você esteja hoje. Valorize o hoje. Então, eu comecei assim, de criança, aquele chamado começou a arder no meu coração, e eu comecei a notar que Deus me chamou para isso. E logo depois que eu comecei a notar que Deus me chamou para isso, eu me lancei no processo. Né? Isso é muito importante, porque é o processo que vai nos preparar para tudo aquilo que Deus tem para nós. Né? Então, a promessa não é a promessa que vai ser preparada. As pessoas falam assim, se acalma, Deus está preparando a promessa. Isso não existe. Eu, inclusive, odeio essa frase. Porque Deus não prepara a promessa já está pronta. O que Deus quer preparar é você. Uau, o que Deus quer verdade. preparar é o seu caráter. Né? Então, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. Né? Para uma classe de pessoas, para os apaixonados. Já tá pronto. Quem não tá pronto somos nós, né? Muitas das Exatamente. vezes. E nesse processo aí, então, ok, eu entendi qual é o meu propósito, que é o mesmo de todos nós. Como que eu coloco isso em prática? Como que eu vivo isso? O que eu tenho que fazer? Pra não ficar só aqui, só na mente. Tudo bem, tenho que conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Como que é o processo de eu conseguir viver isso na prática? Primeiro vencer a insegurança, né? Porque quando você recebe uma promessa, ela vai lhe assustar, porque ela não vem da terra, ela vem do céu. Então a gente vai ter que lidar muito com essa insegurança, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Então, como eu comecei a viver, quando eu vi que aquilo era para mim, que aquilo ardia no meu coração, que Deus me chamou para aquilo, eu simplesmente fui com medo mesmo. Eu simplesmente comecei a pregar na escola. Se Deus tem algo para sua vida... Quantos anos, mais ou menos? Olha, uns 14 anos. Uns 14 anos, já Nova, pregava. Bem nova. Já pregava, quando eu me soltei mais ali, foi mais por 16 anos. Eu pegava o meu celular, com 14 anos mesmo, meu celular da época, botava e me gravava. Tem até uns vídeos até Pregando. engraçados. Tem isso aí? Você posta de vez em quando eles ou não? Posto pra É? galera ver e se inspirar. Por quê? Quando a galera vê que eu falava daquele jeito, gaguejava, e mesmo assim eu tinha coragem de filmar e postar, a galera fala, cara, se ela conseguiu desse jeito, Eu também consigo. se ela começou assim, eu também consigo. Então, às vezes o que falta é a gente dar o start. Vai com medo mesmo. Eu recebo muitas perguntas, Nath, eu sei qual é o meu propósito, mas eu tenho medo. O que fazer para vencer o medo? Simples. Você só vai vencer o medo começando com medo mesmo. Não tem um segredo mirabolante, não tem. É você ir mesmo com medo, é você ir mesmo com insegurança. Eu até falo de uma analogia que o Senhor me deu em meio à experiência que eu tive com Deus. Tinha uma na igreja, uma menininha, uma criança de 4, 5 anos de idade. Ela foi para a porta da igreja, para a calçada, e eu estava do outro lado da calçada. E eu fiz assim, estava do outro lado, eu falei, titia, vem para cá. Ela é uma filha de um dos pastores lá da igreja, né? E fez, titia, vem para cá.
Aí ela não pensou duas vezes. Ela não olhou pro lado, ela não olhou pro outro. Ela simplesmente atravessou a rua. Eu tomei um susto com aquilo, eu olhei pra ela e falei assim, titia, nunca atravesse a rua assim. Você tem que olhar para os lados para ver se vem ou não vem carro. Ela olhou pra mim, aquela criança olhou pra mim e falou assim, mas eu sei que se... perdão. Mas eu sei que se foi você que me chamou, você não me chamaria se viesse carro. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo falou comigo. Era esse tipo de segurança que eu queria que vocês tivessem para comigo. A ponto de quando eu chamasse vocês para um propósito, vocês simplesmente se lançassem na minha capacidade. Vocês simplesmente não ficassem olhando, vendo o que é que vocês não têm, ver o que é que vocês têm, o que é que está vindo, o que é que não está vindo. Que vocês, se sou eu que estou chamando, eu queria que vocês tivessem essa segurança de simplesmente ir. Eu estou chamando, venham com medo mesmo, venham com insegurança mesmo, porque sou eu que no caminho vou capacitar vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse processo aí, foi... Você nos contou aí que não foi de uma vez, né? Teve toda uma caminhada. Então, aos 14 você começou a pregar, aos 16, pregar pra si mesma, né, no telefone. Aos 16 aí já estava mais desenvolvida. E até se tornar pastora. Como que foi isso aí? Foi uma longa jornada. Você se tornou pastora com quantos anos? Agora, com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade. Agora. Agora. E nesse tempo todo, você trabalhando, simplesmente... Pregando. Eu simplesmente pregava. Meu pai me dava oportunidade na igreja, eu pregava. Mas antes, era sempre na faculdade, era sempre na rua, era sempre supermercado. Aquilo que eu falei. Cara, se você não é fiel no pouco, não espere que Deus vai lhe colocar sobre o muito. Então, eu esperei o tempo certo do Senhor, né? Eu esperei o processo certo, porque a Bíblia fala lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, se não era o meu tempo, amém. Eu simplesmente fui fiel a Deus naquele tempo com o que eu tinha disponível nas minhas mãos naquele tempo. Esse processo, para mim, foi um processo muito lindo. Eu digo sempre que as pessoas, elas precisam aproveitar o processo, porque aquilo vai passar. Né? Se você não se submeter ao processo, você vai continuar dando voltas no seu propósito, dando voltas naquele deserto, e você vai demorar. Aquilo que era para ser em 3 dias, né? Se você não se submeter ao processo, vai se tornar em anos. Aquilo que era para ser em 40 dias, o povo do Egito, porque eles não souberam se submeter ao processo, foi 40 anos. Então, quando você não aproveita o processo, é bem pior. Isso é verdade. É bem pior. Você fica rodando, né? Rodando. Você fica ali Em círculos. atrás do rabo, sem sentido nenhum. E enquanto eu não fui chamada para ser pastora, eu continuei e sempre tenho que continuar me lançando em estudos no Senhor. Porque como é que eu quero que Deus me chame para algo mais profundo se eu não estou lá? Se eu não conheço mais Ele, se eu não leio, se eu não... Eu digo sempre, gente, as pessoas querem tanto que Deus acredite... Perdão, as pessoas querem tanto que Deus chame elas para algo mais profundo, mas elas mesmas não vão mais profundo em Deus. Elas mesmas não se lançam em Deus. Não gastam tempo lendo a palavra de Deus. Natália, o que é que eu faço para ser uma boa pregadora, para eu falar bem? Gente, simples, estuda, né? Não é da noite para o dia, né? Estuda, se debruça em livros, né? Passa a madrugada orando, passa a madrugada lendo a Bíblia, estudando, né? Porque você não tem como entregar aquilo que você não tem. Eu não tenho como dar, Cris, aquilo que eu não tenho, né? Então, primeiro a gente precisa se encher para depois transbordar, né? Então, você não vai transbordar se antes não estiver cheio. Então, Deus nos convida para que a gente venha nos encher dele, nos encher da palavra, nos encher do Espírito, nos encher de oração, devocional. E aí sim, depois nós iremos transbordar o nosso propósito para outros. Amém. Glória a Deus. O que impede algumas pessoas de seguir o propósito delas? Porque acredito que a maioria de nós sabemos, né? Até dentro da igreja. Nós sabemos qual que é o certo. Olha, você tem que orar, ler a Bíblia, se aproximar de Deus, né? Aí o que mais? Poxa, você tem que pregar o evangelho e discipular as pessoas, formar discípulos de todas as nações. Todo mundo sabe. Perguntar para qualquer membro de qualquer igreja, o que todo cristão tem que fazer? Tem que ler a Bíblia, orar, jejuar e tem que pregar o evangelho. O clichêzão. Assim, todo mundo sabe, assim, de cor e salteado, né? E qual que é a diferença entre o que faz e o que não faz? O que impede as pessoas de viverem o propósito delas? Simples. Medo do que vão achar. Medo das pessoas, medo das críticas. Gente, vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebo diariamente. Eu tenho medo do que vão falar de mim. Porque eu preguei a primeira vez, a pessoa
lá na Bahia a gente chama mangou. Mangou de mim, a pessoa tirou sarro de mim, Zoou. zoou de mim, a pessoa me ironizou. Aí para. Cris, eu costumo dizer sempre, vai soar até um pouco pesado isso, que eu digo sempre, se você paralisa por medo do que as pessoas vão falar, você simplesmente está falando para Deus que as vozes externas têm mais poder na sua vida do que a própria voz de Deus. Porque se as vozes externas foram capazes de lhe paralisar e a voz de Deus não foi capaz de lhe mover os seus pés, então você está dando poder sobre a sua vida às pessoas, nas mãos das pessoas. Né? Então, assim, a gente tem muito medo. Ah, se eu postar isso no meu Instagram, o que é que vão falar? Que falem. Eu costumo dizer, as pessoas vão falar de você com você fazendo ou não fazendo. É ou não é? As Desse pessoas jeito. falam de você com você vivendo ou não vivendo o seu propósito. Então, cara, que falem com você vivendo o propósito. Que falem com você vivendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Né? Foi assim com Davi, né? Pode ver, os grandes profetas, os grandes líderes da Bíblia, todos foram tentados a paralisar pelas vozes externas. Davi, né, foi tentado pelo seu irmão mais velho Eliabe, pelo próprio Saul. Saul chegou, virou para Davi e falou assim: pode parar, você não vai conseguir, porque esse gigante aí, ele é guerreiro desde sua mocidade, você é só um rapaz. Né? Eliabe tirou Saul de Davi. Jesus, os fariseus fofocavam de Jesus do lado dele, ele mesmo assim permaneceu convicto naquilo que ele foi chamado para fazer. José, né, as pessoas ali, a família dele falou mal dele, né, os próprios irmãos. Então, assim, eu digo sempre que o que mais paralisa as pessoas são as vozes externas. Né? É o medo daquilo que vão achar, é o medo daquilo que vão falar. Mas e daí? O que eu tenho que me importar é daquilo que ele já falou sobre mim. Eu tenho que me importar daquilo que ele já disse sobre mim. Isso é o que importa. Não importa o que falam, ou o que vão falar, ou o que falaram de mim. O que importa é o que Deus já disse sobre mim. O que importa é o futuro brilhante que ele já designou para a minha vida. Né, que está escrito lá em Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro próspero. Então o que importa é isso. O que importa é que ele já disse sobre mim, que eu nasci para prosperar, que nele eu sou mais do que vencedora, né? Que arma nenhuma contra mim vai prosperar, que a gente vai pisar em serpentes e escorpiões e dano algum irá nos acontecer. Então, assim, o que não falta são palavras do próprio Deus de bênçãos e prosperidade sobre a nossa vida. E a gente escolhe focar naquilo que falaram, o que vão falar, o medo. Então, digo sempre, foque na voz que já lhe chamou. Foque na voz daquele que já disse, já lhe designou o futuro próspero. Então, o que mais paralisa as pessoas, né, é o medo das vozes externas, é o medo das críticas, é o medo da rejeição. Eu digo sempre, você vai ser rejeitado, não importa. Comece. Você pode ver, na hora que você começar a viver o seu propósito, o preço do propósito vai ser a rejeição. Né? E tá tudo bem. O próprio Jesus foi rejeitado, por que eu não vou ser rejeitado? Né? O que importa é eu me manter como Jesus, como Davi, como José, como Elias. Né? É eu viver firme e convicta naquilo que ele já disse sobre mim. Amém. É isso. Nessa questão aí, nós temos dificuldade, então, né? Por questão de medo, por questão de talvez um receio do que vão falar sobre nós, de cumprirmos, então, o nosso propósito. Nesse processo, eu acredito que ter uma pessoa que te inspire é muito importante. E eu queria saber de você. Se tem pessoas hoje que te inspiram ou te inspiraram a começar a seguir o seu propósito. Com certeza, muitas. Inclusive, isso é muito importante. Eu digo sempre que o círculo ao qual você está inserido vai dizer muito onde você vai chegar ou não. Né? O círculo ao qual onde você ouve, onde você fala, onde você aprende, é o ciclo que vai moldar você. Então, eu tenho inúmeras inspirações, né? O meu esposo é minha maior inspiração hoje, de homem de Deus, os meus pais, o pastor Luciano Subirá, né, que é uma das minhas maiores inspirações bíblicas, né? E lá na minha igreja eu busco sempre estar ao lado de pessoas que não só vão impulsionar o meu propósito, mas que já chegaram no lugar onde eu quero chegar. Né? Isso é muito importante. Uma coisa que me chama a atenção
quando Maria engravida do próprio Jesus, a Bíblia fala que ela engravida e naqueles dias, quando ela engravida, quando ela começa a gerar o menino Jesus, a Bíblia fala que ela vai passar 3 meses na casa de Isabel, sua prima. Ou seja, ela vai se assentar em mesas que já estavam vivendo aquilo que Deus disse que ela iria viver, a promessa que Deus disse que ela iria viver. Então, Maria, ela arrumou as malas dela e foi passar 3 meses com a prima dela, Isabel, para ver o cumprimento da promessa de Isabel, que foi João Batista. Né? Ou seja, 2 pessoas improváveis, com 2 promessas impossíveis, vivendo a mesma coisa, uma impulsionando a outra. Então, o que é que isso me fala? É que a importância de você estar inserido em mesas proféticas, em mesas que você senta, ouve e já vê o cumprimento da promessa. Maria, ela vai passar os 3 primeiros meses, Cris, os 3 primeiros meses de uma gestação, os próprios médicos falam que são os 3 meses mais críticos, são os meses mais críticos de uma gravidez. Ou seja, Maria, além de passar os meses mais críticos da sua gravidez ali com Isabel, para proteger a sua gravidez, aquele menino, o próprio Jesus, ela, quando ela vai para a casa de Isabel, Isabel estava com 6 meses de gestação. Ou seja, Maria, ela estava, ao mesmo tempo que ela estava protegendo os 3 primeiros meses críticos, ela estava também vendo nascer a promessa de Isabel. E aquilo fortaleceu o espírito, a alma e o corpo de Maria para que ela também não deixasse de viver a promessa dela. Nossa, isso para mim diz muito. Mesas, a Bíblia está recheada da importância das mesas, né? Lá em 1 Coríntios 15, versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Lá em Provérbios 13, versículo 20, a Bíblia vai falar: quem anda com sábio acabará sábio, mas quem anda com tolo acabará em ruína. O Salmos 1, o primeiro Salmos da Bíblia, fala sobre isso. Não se assente em mesas de escarnecedores. Então a Bíblia está o tempo todo nos falando: cuidado com quem você anda. Né? Eu costumo falar sempre: aprenda a perder pessoas para não se perder. Isaías 6, Isaías fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono. Ou seja, o que marcou esse momento que Isaías estava vivendo, o que abriu a visão, o que aproximou Isaías do próprio Deus, foi a morte de alguém que precisava morrer. Então, eu digo sempre que tem perdas que são livramento. Né? Tem perdas que você precisa viver para que você venha estar em outro nível com Deus. Né? Então, eu acho que a importância da mesa é tão importante, é tão significativo para nós, que a gente deveria dar mais atenção a isso. Não é que, não me entendam mal, não é que você não vai se assentar em mesas com ímpios. Até porque isso não tem como. A gente precisa ser inspiração, a gente precisa pregar o evangelho para eles. Mas a gente precisa discernir quem é amigo e quem é colega. Né? Quem é para ser evangelizado e quem está ali para nos edificar. Né? Exatamente. O nosso problema é que a gente é amigo de muita gente que deveria ser apenas colega nosso. Né? Nosso problema é que a gente está se assentando em mesas que estão nos afastando do próprio Deus. Né? Então, assim, eu digo sempre que se a própria Bíblia fala: cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. Quem sou eu para dizer assim: não importa com quem tu anda, o importante é você buscar a Deus? Nunca, até porque tem gente que vai lhe afastar do próprio Deus. Né? Então, eu digo sempre que cuidado a quem você dá os seus ouvidos, né? Cuidado, se os olhos... tem um ditado que fala que os olhos são a janela da alma. E eu digo que os ouvidos é a porta, né? Cuidado com quem você está dando seus ouvidos. Aquilo que você deixa penetrar na sua alma, aquilo que você deixa entrar, né? E fora isso, eu acho que nós precisamos aprender a discernir as mesas corretas, né, e ter cuidado com isso, para também a gente não sair chutando o balde com todo mundo. Né? Amigos estão ali também para errar e nos edificar. Eles vão errar e vão nos edificar. E é a gente saber discernir que realmente nos afasta ou não do próprio Deus. Então, quando eu aprendi, se você me perguntar assim: o que mais fez você enxergar o seu propósito depois do próprio Deus, depois dos seus devocionais, depois dos seus momentos de orações? Eu digo: mesas. Cara, mesas.
andar com as pessoas certas. Quando eu me afastei das pessoas que estavam me afastando do próprio Deus. Outra frase que eu odeio. Vamos. Polêmica. Pode falar. Tem uma frase assim que o pessoal bota no Instagram. Uma oração, né? Senhor, afasta de mim quem me afasta de ti. Eu digo sempre, se você já viu, criatura, quem te afasta de Deus, porque tu mesmo não vai se afastar. Parece que as pessoas, Cris, estão esperando que o Jesus venha encarnado, puxe ela pelos braços e fale assim, se afaste. A gente quer que Deus crie um casulo, né? Pra proteger a gente de qualquer tentaçãozinha, qualquer... Não é assim. Deus já fez a parte dele, já abriu os nossos olhos, já nos mostrou quem nos afasta dele. É a gente que tem que se afastar. Né? É a gente que tem que aprender a discernir quem nos afasta O dele. Espírito Santo mora dentro de nós justamente para ajudar com isso. isso. Aí a gente tá pedindo demais, né? Eu digo sempre, muda a oração. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja quem me afasta de ti, para que eu me responsabilize e me afaste. Porque, poxa, me afasta de quem me afasta de ti. Afasta de mim. É. Ou então assim, me dê forças para que eu consiga me afastar. Exatamente. Mas sempre puxando a responsabilidade Pra para o eu, né? Para nós. Isso é verdade. Sobre as mesas. Eu acho que eu concordo muito. Meu pai fala muito sobre a mesa, né? Algo que a gente valoriza muito aqui. Inclusive, por exemplo, sempre que nós recebemos pessoas de fora, nós fazemos questão de estar junto para absorver. Percebi isso. Tipo assim, não, a gente vai almoçar São junto, muito família, a gente vai vocês. jantar junto, a gente vai assistir culto junto e aí a gente vai... É tudo junto. Por quê? Porque a gente quer absorver. A gente não quer que a pessoa venha, pregue e vá embora. Porque o que a pessoa tem pra transmitir no púlpito, eu assisto no YouTube. Entendeu? Não é isso que eu quero. Quero transmitir a essência, eu quero absorver a essência da pessoa. E essência você conhece na mesa. É isso aí. Então, é aquilo que você falou sobre a mesa profética. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas como que eu penso? Tem na mesa com você uma pessoa na qual você se inspira, você quer chegar lá. É o futuro que você tá buscando. Tá materializado ali aquilo que você visualiza na sua mente. É isso que eu quero. Eu quero uma vida com Deus dessa forma. Eu quero um compromisso com o Espírito Santo igual esse rapaz tem. Eu quero uma vida de serviço à igreja, ao povo de Deus, igual essa pessoa. Tá ali profetizado, materializado na mesa, a pessoa. E você outro nível. tá tendo essa troca com ela. Inspira, é verdade. você prosseguir, né? Então tem muita gente que julgar, quer dizer que você está dizendo que a gente não deve amar a todos? Não. Amar é uma coisa. Amar as pessoas é servi-las. Amar é diferente de andar. Eu amo a todos, mas ando com poucos. Jesus, o próprio Jesus, amou a todos. Jesus amou a todos, mas andou com poucos. E só um acessou o nível mais profundo de relacionamento com o próprio Jesus, que foi João. Só um. Existiam situações que Jesus só chamava 3. Pedro, Tiago e João. Imagina os outros 9. Poxa, não me chamou. Mas Jesus sabia que ele iria dar um nível assim extremo de intimidade. Jesus chamou Pedro, Tiago e João tanto para estar no monte da transfiguração quanto para estar no jardim de Getsêmani. Jesus chamou Pedro, Tiago e João tanto para um nível de felicidade, um nível de contemplação, de aplauso, assim, também chamou eles para ver a alma dele angustiada. Porque nem todo mundo vai saber lidar com aquilo que Deus tem para você. Nem todo mundo vai ter maturidade para lidar com aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Então, Jesus, tanto em momento bem alto, assim, de celebração, tanto em momento baixo, ele só chamou 3 amigos. Né? Então, assim, a gente tem que saber discernir com urgência as mesas. Que a gente vai se assentar, a quem a gente vai dar ouvidos, né? Porque isso é muito perigoso. Às vezes a gente acaba dando ouvidos para pessoas que estão ali matando os nossos sonhos, matando as promessas que Deus tem para nós, né? Outra pergunta que as pessoas me perguntam muito é: Nath, como eu vou lidar com as críticas? Como lidar com as críticas? Como lidar com as palavras negativas que chegam até a mim, que chegam contra o meu propósito? Eu digo sempre, é como se fosse essa xícara aqui. Vamos supor que dentro dessa xícara tenha veneno. Eu pegar nela, na xícara, vai me fazer algum mal? Não. Eu olhar, vai me fazer algum mal? Não. Eu colocar perto do meu ouvido, vai me fazer algum mal? Só vai me fazer mal se eu beber. tomar.
Assim são as palavras negativas. Eu digo sempre, a única pessoa que tem a capacidade de paralisar o seu propósito se chama você. Ninguém tem o poder, Cris, de paralisar o meu propósito. Ninguém. Eu que dou o poder de tomar as palavras negativas, de tomar aquilo e deixar entrar no meu coração e paralisar os meus pés. Sou eu. As pessoas não têm poder algum. Eu que me permito ser moldada por elas. Entende? Então eu digo sempre, escolha tomar apenas aquilo que Deus já disse sobre você. O veneno, você deixa lá. Só escuta, olha, se afasta e segue o seu propósito. Eu digo sempre quanto ao propósito. Continue plantando no secreto, porque os seus frutos vão gritar por você. Amém. Amém. É isso. Glória a Deus. Natália, você citou aí alguns personagens bíblicos no meio dessa conversa. Alguns não, muitos, né? Tem alguns, pode ser um ou alguns, que te inspiram nessa questão de entender o propósito. Depois de Jesus, né? Depois de Jesus. Que ele é o máximo, é o ápice disso, né? O meu personagem predileto, que eu assim esmiuço a vida dele, é Davi. É mesmo. Davi. De que forma que você acha que ele viveu isso? Davi, ele foi contra... Em primeiro lugar, Davi, ele foi rejeitado. As pessoas fofocavam de Davi, as pessoas falavam mal de Davi. Davi, ele é o mesmo nível que ele teve de pecado, o nível que ele teve de arrependimento foi imenso, foi muito maior, ele não voltou atrás. Então, assim, Davi é um cara que me inspira muito no sentido de viver com tudo, com toda intensidade, aquilo que Deus tinha para ele. Davi foi o cara que montou lá a tenda de 24 horas de adoração, né? Davi foi o cara que olhou assim, eu não posso morar em uma casa melhor que o meu próprio Deus. Então, assim, ele viveu assim de uma forma muito apaixonada o propósito dele. Natália, Davi adulterou, Davi mandou matar Urias, mas Davi viveu algo assim inédito. Ele viveu, ele pecava, mas ele não voltava a errar no mesmo erro, né? Ele nunca mais olhava para trás. Ele vivia seguindo, ele vivia andando para frente, sabe? Então, assim, Davi fala muito comigo. Davi, ele me ensina muito sobre secreto, cara. Davi, ele me ensina muito que o que nos vai nos fazer ficar firmes no propósito é o secreto, né? Davi, quando ninguém valorizava ele, foi ali onde Deus falou assim, eu vou chamar você. Davi foi rejeitado. Você imagina que o maior profeta daquela geração, o maior profeta, Samuel, chega na casa do pai de Davi e fala assim, chama todos os seus filhos que eu quero ungir o próximo rei de Israel. Ele chamou todos na cabeça dele. Na cabeça dele, ele chamou todos aqueles que se achavam importantes para ele, que eram importantes para ele. Davi não. Davi era o menor, a Bíblia fala que o pai de Davi fala assim, falta o menor. E é desses que Deus gosta. Né? Aquilo que ninguém valorizava, Davi estava valorizando, que era o secreto. Né? Eliabe, quando Davi chega no campo de batalha, e Eliabe fala assim para Davi, cadê? O que é que você está fazendo aqui? Eu conheço você, tu é presunçoso, você é orgulhoso. Cadê aquelas suas poucas ovelhas? Vá cuidar das suas pouquinhas ovelhas. Ele menospreza. E aí onde Deus me falou, né? Eu só coloquei o meu servo Davi sobre o muito, porque ele soube valorizar o pouco. Então ele me ensina muito. Ele me ensina a valorizar o processo. Davi valorizava o processo. Davi, ele estava ali literalmente preparado para o gigante, porque ele soube se submeter a um leão e a um urso. Então muita gente quer que Deus faça ele vencer os gigantes, maiores gigantes, mas você não quis nem matar o urso, nem defender as pouquinhas ovelhas que tu quis defender. Ele pastoreou e defendeu ovelhas antes de pastorear e defender uma nação inteira, né? O maior rei da história de Israel começou com ovelhinha. Ovelhinha. Sem ser visto, isso é verdade. Ele soube ser fiel lá no pasto, antes de ser no palácio. Porque ele soube ser fiel no pasto, ele soube ser fiel no palácio, ele estava sendo preparado para ser fiel no palácio, né? Então, assim, Davi, ele me ensina muito. Outra coisa que Davi me ensina muito, depois eu tenho que fazer um podcast só sobre Davi. Não, se eu soubesse. Nossa, só sobre Davi, porque Davi, ele me ensina muito sobre serviço. Você entende que ele o tempo todo está servindo? Pode olhar, o tempo todo ele está servindo. Quando ele foi rejeitado pelo seu próprio pai, ele estava servindo a quem? Seu pai. Uhum. Quando ele vai derrotar o gigante Golias, ele foi servir a quem? Seus irmãos. Foi levar lanche. Davi, quando ele vai viver o seu
o seu momento único na história, onde todo mundo conhece Davi, pelo menino que matou Golias, foi o momento que ele foi servir. Ele vai matar ali o gigante Golias para servir a nação de Israel. Não foi só por ele, para servir. Porque ele fala, hoje o exército dos filisteus irá saber quem é o Deus de Israel. Aquilo ele estava servindo. Então, o tempo todo, Davi me mostra que as nossas maiores promessas estão vestidas de serviço. Uau, isso é Estão muito vestidas forte. de serviço. Então, o tempo todo, Davi, quando vai mudar de nível, toda vez ele está servindo alguém. Ele está servindo a pessoas. Ele, além de ser apaixonado por Deus, ele era apaixonado por aquilo que Deus era apaixonado, que era por pessoas. Então, Davi E isso fazia parte da caminhada que ele tomou até chegar ao final do propósito dele. E faz parte da minha e da sua caminhada. De que forma? Hoje? Servir pessoas. Agora, eu digo sempre, eu estava assistindo hoje de manhã o pastor Mark Anderson, né, na administração dele, lá na tenda, ele falou, quem não serve, não serve. E é verdade. Eu não entendo uma pessoa que está numa igreja e não consegue servir pessoas. Eu não entendo. Né? Se ela soubesse o que está por trás disso, né? Quando você serve pessoas, você está comunicando para Deus. Eu me importo com aquilo que você se importa, que são pessoas. Eu amo que o Senhor ama. Eu amo que o Senhor ama. Eu me agrado daquilo que lhe agrada. Se eu não me engano, foi Chesterton que disse que a amizade... Se eu não me engano, foi ele. Ou foi Lewis. C.S. Lewis, não lembro. Mas acho que foi Chesterton. Amizade é amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Se nós somos amigos de Deus, nós precisamos odiar o pecado. Nós precisamos amar nós, entendeu? Amar a igreja, amar a cidade, amar o povo de Deus, amar todos os seres humanos que ele criou. Amar até a natureza, que seja o planeta, toda a criação do Senhor. Então, ser amigo de Deus é amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Que é o pecado, claro. E nesse processo aí, até, por exemplo, nós citamos até a igreja aqui, né? Servir na igreja. Mas, às vezes, nós não vemos o serviço que existe fora da igreja. A gente se limita, porque tem muito serviço. Serviço eu digo não de trabalho, mas de momentos, oportunidades para servir. Existem muitas oportunidades para servir todos os dias. Na igreja. Todos os dias, igual você estava vendo, a gente teve 1 milhão de programações hoje, ontem, somando tudo. Eu já vi o pessoal. Mesmo. E eu vejo as mesmas figurinhas servindo em vários lugares diferentes. Isso é bom e é ruim. É bom para elas. Exatamente. Mas pode ser ruim também para elas, né? Se exagerar. Mas assim, é bom para elas, é ruim para quem tá perdendo a oportunidade. Exatamente. Porque se abstém, né? Mas assim, mesmo tendo toda essa configuração, todas essas oportunidades para servir, fora da igreja, a quantidade que nós temos é gigante. Servir que seja um pedinte no trânsito, com uma palavra de bênção e, é claro, uma ajuda, que seja servir a moça do supermercado, que tá com a cara emburrada já há 1 semana, todo dia que você vai comprar lá, ela tá com a carinha meio triste. De que forma que você tá servindo essa pessoa? Nem que seja com um sorriso, um pouquinho mais... Deus abençoe. Aquele sorriso um pouquinho mais alegre, que você nem tá tão alegre assim, mas pelo menos uma fingida, né? Que é pra abençoar aquela pessoa de alguma forma. Isso você já está pregando para ela. É uma pregação. É uma pregação. É uma pregação. Serviço, seu estilo de vida. Você está sendo Jesus para aquela pessoa. Que volta tudo pra questão do propósito. Tudo. Serviço é propósito. Né? É conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Como que você faz Deus conhecido? Servindo as pessoas, pregando pra elas e servindo as pessoas. Nisso aí, então, na minha vida hoje, no dia a dia, a gente começou a mencionar algumas coisas que a gente pode fazer pra servir, pra viver o propósito. De que formas, eu acho muito interessante essa questão de o propósito não ser só para pregador, não ser só para o pastor, não ser só para o presbítero, para o diácono. De que formas práticas eu, que sou médico, tenho uma agência de marketing, sou professor e que seja, de que forma eu consigo viver o meu propósito? Nessas minhas, que seja na minha carreira secular, que seja no meu relacionamento, no meu dia a dia. Primeiramente, sendo Jesus. Eu lembro que quando eu entrei na minha faculdade, eu, com uma boa baiana, já queria chegar falando de Jesus. Pé na porta e dedo na cara e, ó, Jesus te ama. Jesus te ama. Eu lembro que foi um momento único que eu vivi com Deus. Deus falou assim, pode parar. Você não vai começar agora a falar de mim. Você antes vai firmar um testemunho aí dentro.
Porque as pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus e de não ver. E de não ver o meu filho dentro delas, através de suas ações. Então você vai ser, o seu estilo de vida vai falar antes das suas palavras. Eu gosto até de uma frase, que eu não sei de quem eu esqueci, fala assim: pregue e, se necessário, abra sua boca. Isso é muito forte. Então, assim, eu digo sempre, antes pregue com o seu estilo de vida. Cara, quando eu morava no apartamento, eu ia no supermercado, eu ia no mercadinho, eu lembrava de comprar algumas paçocas, uns docinhos, para as meninas que ficavam ali na limpeza do condomínio, daquele prédio, né? Você não tem noção do quanto elas, os olhos delas chegam assim, enchiam de lágrimas, né? Porque poucas pessoas fazem isso. Às vezes a gente passa por uma pessoa dessa, passa despercebida. Às vezes você é um empresário, você passa por um funcionário seu, você nem lembra dele. Eu gosto de uma frase do John Maxwell, ele fala assim: as pessoas não querem saber que diploma você tem. As pessoas querem saber o quanto você se importa com elas. Né? Então, assim, às vezes você se importar com uma pessoa, você mostrar através de uma ação sua, você não precisa nem falar, Jesus te ama. A sua ação já está falando aquilo para ela. Então, eu ia dar uma paçoca para elas, né? E às vezes ali elas abriam o coração para mim, né? Então, assim, como que eu devo falar de Jesus onde eu estou? Primeiro, firme um fundamento, um testemunho, né? Tem muito funcionário que fala assim, que pede demissão e fala assim: Deus me livre, nunca mais eu quero trabalhar para esse patrão. Ou homem, né, sujo, ou homem que não vive o que fala, né? E depois, fale também, pregue. Nem que seja com bilhete, nem que seja com um WhatsApp, né? Existem inúmeras formas de você pregar, né? Mas eu digo sempre, a melhor pregação que você pode dar dentro do seu trabalho, dentro da sua esfera ali específica, é a sua vivência. Não tem outra pregação melhor, né? Porque falar é fácil. Falar todo mundo faz. Falar, até papagaio fala. Agora, ser Jesus, aí eu quero ver. Aí é difícil. Então, assim, as pessoas estão cansadas de ouvir. Pregue mesmo. Mas antes, que as suas palavras sejam apenas consequência. Sejam apenas você externando aquilo que você já vive. Né? Então, quando você já firma esse fundamento, já firma esse testemunho, quando você vai abrir sua boca, as pessoas vão lhe dar muito mais respeito. As pessoas, Cris, elas não respeitam aquilo que você fala, elas respeitam aquilo que você vive. Né? Então, quando você cria, né, quando você dá esse testemunho para essas pessoas, quando você firma esse testemunho, quando você for abrir sua boca, elas vão lhe respeitar muito mais. Né? Eu digo sempre, quando você vê uma pessoa e sempre está ali, você como patrão, você como um aluno, com a sua professora, com o seu professor, e você serve as pessoas, elas vão ficar sempre constrangidas com você, e quando você for abrir sua boca para falar de Jesus, elas ficam para lhe ouvir, nem que seja por constrangimento. Porque você é tão legal com elas, você serve tanto elas, você é tão Jesus para elas, que quando você for abrir sua boca, cara, eu vou ficar, porque ele é tão legal, que eu não vou ter coragem de sair, de virar as costas e sair. E acontece, infelizmente, um movimento contrário também, né? A pessoa que dá um mau testemunho no trabalho, mau testemunho na escola, mau testemunho no relacionamento, mau testemunho com a família, tem um caráter duvidoso em várias questões. Ah, não paga funcionário a tempo, atrasa a conta, pega dinheiro emprestado e não devolve, briga, faz barraco. Aí quer falar de Jesus. Quando a pessoa abre a boca pra falar de Jesus, ninguém quer ouvir. Quem que vai ouvir uma pessoa dessas? É isso. O pastor Luciano Subirá fala muito sobre a questão do caráter ilibado, né? Sobre você ter ali uma conduta alinhada. Não é ser perfeito, porque ninguém vai ser. Mas você conseguir transmitir para as pessoas a sua essência, que é a essência de Jesus. Que é, olha, para falarem mal de você, vão ter que mentir. Esse tem que ser o nível que a gente tem que buscar. Não, pode falar mal de mim à vontade, mas vai ter que mentir. Tenha uma vida tão íntegra, mas tão íntegra, que quando as pessoas forem falar mal de você, elas vão ter que criar uma história, elas vão ter que mentir. Amém.
Esse é o foco. Se Esse Deus é o quiser, eu foco. chego lá. Amém. Nós Nós. iremos chegar lá. Natália, eu vejo todo esse ministério seu focado em algumas questões. Santidade, identidade, propósito. Você fala muito Sim. sobre vida com Deus. Em meio a tudo isso, você começou também, como parte do seu propósito de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, a entrar no mundo digital. Você tem uma base muito forte de seguidores Sim. hoje no Instagram e em outras redes também. Como que começou tudo isso? Como que você vê isso ligado ao seu propósito? Qual que é a importância disso? A importância disso, eu digo sempre que lá E fora, qual que é o objetivo também, né? sim, lá fora, Cris, as pessoas estão investindo milhões e milhões e milhões de reais para disseminar a mensagem do pecado. E a gente, às vezes, paralisa por medo, paralisa por insegurança, paralisa por medo do que vão falar, enquanto lá fora as pessoas não têm medo, vergonha e nem pudor algum de falar, cantar e dançar a mensagem do pecado. E nós, como cristãos, muitas vezes a gente tá assim, eu não sei falar bem, eu não sei escrever bem. Gente, lá fora as pessoas não estão nem aí, tá? Elas, mesmo sem escrever bem, mesmo sem falar bem, estão das caras mesmo na rede social e falam. Então, eu digo sempre, se levante. O próprio Jesus fala que grande é a colheita, mas poucos são os trabalhadores. É verdade. Então, se levante. Deus está à procura de pessoas que se coloquem como disponíveis, abram a boca e no caminho ele vai capacitando. Eu não comecei a pregar assim bonitinho como vocês veem no Instagram, não. Nossa, se você ver o meu vídeo, eu pregando com meus 14 anos de idade, você dá risada. Por isso que eu posto sempre para as pessoas se identificarem e falar assim, eu também consigo. Então, eu digo sempre, por que eu vejo isso como propósito? Porque lá fora as pessoas estão fazendo muito mais do que nós. Elas investem muito mais do que nós. Né? Então, eu digo sempre, esse podcast aqui não é só sobre um podcast, não é só sobre uma câmera bonita, é sobre a gente estar dando o nosso melhor para que a mensagem venha a ser disseminada, a mensagem de santidade, a mensagem, a pregação do evangelho venha a ser disseminada. Não é sobre uma câmera, não é sobre uma sala bonita, é sobre as pessoas ouvirem Jesus. Né? Então, eu digo sempre que nós precisamos ser mais excelentes. Eu e você precisamos ser mais excelentes do que as pessoas lá fora. Porque nosso Deus é um Deus excelente. Então, qual é o meu objetivo? Disseminar a mensagem de santidade. A mensagem da pregação do evangelho. Né? E que através dessa pregação venha causar inúmeras transformações, né? Na vida das pessoas. E vidas venham ser salvas. Amém. E, consequentemente, também elas virem pregadores, pregadoras, né, da palavra de Deus, que se levantem mais pregadores, que se levantem mais corajosos de abrir a boca e pregar a mensagem mais impactante da história. Né? Eu digo sempre que se a Bíblia é um livro tão insignificante, se a Bíblia é um livro que só tem besteira, por que as pessoas matam e morrem por ela? Matam por ódio lá fora. As pessoas, os perseguidores matam por ódio e pessoas morrem por amor. Ó, que livro poderoso. Pessoas, me arrepiando todinha. As pessoas matam e morrem por esse livro tão insignificante. E outra, se você que está me assistindo decidir viver o que está escrito nesse livro, você vai viver uma transformação sobrenatural que você não imagina. Se esse livro é tão insignificante, inclusive eu desafio você que está me assistindo, mesmo que você não creia na palavra de Deus, leia e coloque em prática que você vai ver algo sobrenatural acontecendo na sua vida. Porque esse livro, de fato, é um livro poderoso. Né? Então, eu digo sempre que a gente deve se levantar e falar mais desse livro. Porque é o livro mais é o livro mais lido, é o livro que as pessoas são mais apaixonadas e é o livro mais odiado. Que livro que traz amor, opiniões, ódio, né? opiniões, sentimentos, polêmica. Que livro tão extraordinário. Por isso que eu amo tanto a palavra de Deus. Porque ela causa um impacto assim na vida do ser humano que nem cientista, nem satanista, nem nós a gente consegue discernir, a gente não consegue metrificar algo sobre aquilo que está contido naquele livro, não. Por mais que você leia o mesmo versículo, o pastor Mark Anderson, você, Cris, pode ter uma revelação diferente.
da minha revelação. É um livro que traz revelações. É um livro que em um versículo se torna mais de 30 pregações. Isso é verdade. É um livro espetacular, né? Então, Deus está à procura de pessoas que se coloquem disponíveis. Pega esse livro, esmiúça esse livro, tem relacionamento com esse livro e fale desse livro, vai disseminar a mesma pregação que causa transformação. É isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse ministério seu, graças a Deus, tem dado muito certo. Amém. Tem tido muitos frutos, né? Pra honra Você e tá glória com ao Senhor. mais de 700 e muitos mil seguidores no Instagram, Glória a Deus. cumprindo esse propósito. Que bênção. Tem uma pergunta, Natália, que eu sempre faço pro pessoal antes de finalizar, que me ajuda a entender melhor do convidado sobre o que ele pensa a respeito da Bíblia, do Evangelho, da vida, tudo. É uma pergunta bem simples. Pra você, Natália Carvalho, o que é mais lindo no Evangelho? O que é que te brilha os olhos? O que é que me brilha os olhos? Eu ver a transformação das pessoas através da mensagem, da pregação do Evangelho. Né? Eu tô aí deixa eu ver, mais de 20 anos, né, vivendo essa vida pastoral ao lado dos meus pais, né? Hoje eu sou pastora, mas o que mais brilha assim os meus olhos é eu ver um ex-drogado se transformando em pastor, é eu ver uma ex-prostituta se transformando em uma grande mulher de Deus, eu ver um ex-orgulhoso indo para se fazendo humilde, né? É eu ver aquilo que eu falei, o que esse livro, o que essa pessoa de Cristo causa na vida das pessoas. Então, por isso que eu não me calo, por isso que eu não tenho medo de ser cancelada na terra, eu tenho medo de ser cancelada no céu, né? É verdade. Porque o Evangelho, a transformação que ele causa nas pessoas é linda demais. É muito lindo aquilo que Deus faz dentro de nós e, consequentemente, através de nós. Então, eu vivi assim, dentro de uma casa pastoral, e eu vi inúmeras famílias sendo restauradas, curadas, libertas, pessoas endemoniadas sendo libertas. Eu tive muito acesso a isso. Então, o que mais brilha os meus olhos é a transformação que Jesus causa nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Natália, alguma mensagem final pro pessoal? A mensagem final que eu tenho para falar para vocês é que eu queria desafiar, eu queria encorajar você que está me assistindo a se levantar e se tornar um pregador e uma pregadora do Evangelho, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja hoje, seja fiel a Deus com aquilo que você tem. E eu tenho certeza que o Senhor também irá ser fiel a você. E é isso. Se levante, pregue a mensagem mais impactante da história. Eu tenho certeza que você vai se sentir assim uma pessoa plena em Jesus Cristo. Amém, 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 amém. É isso. Muito obrigado, Natália. Tamo junto, que Deus te irmão. abençoe. Primeira de muitíssimas vezes. Amém, Se em nome Deus de Jesus. quiser. Em nome de Vai ser Jesus. sempre um prazer te receber aqui. E eu estou sempre de volta, de braços abertos. Amém. Glória a Deus. Obrigado. E para você que assistiu aqui também até o final, é também uma honra, um prazer ter vocês aqui conosco. Se você ficou aqui até agora, é porque você foi de alguma forma abençoado, edificado. Você aprendeu alguma coisa aí nessa conversa, eu tenho certeza que sim. Então, o que você vai fazer? Agora, você vai tirar um print, se você estiver assistindo no celular ou se estiver assistindo na TV. Tirar uma foto da tela e você vai postar nos seus stories. Vai marcar aí, @ChristopherBaron, @FamilyCastBR e também, nataliacarvalho.s. É isso aí, a gente vai colocar aí na descrição. Marca a gente aí. E pra provar, pra nós dois, pra mim e pra pastora Natália, você ficou aqui até o final, você vai escrever aí: o meu propósito é conhecer a Deus e fazer ele conhecido. Isso aí. Escreve aí, que a gente vai Escreve saber que você ficou aqui até o final. E é isso. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Vejo vocês terça-feira que vem às 19 horas em mais um episódio do Family Cast. Valeu, abraço.